Prescrição medicamentosa. Uma prescrição medicamentosa é uma ordem escrita dirigida tanto ao farmacêutico, a ele é determinado como o fármaco deve ser fornecido ao paciente, e também é dirigida ao paciente, informando como o fármaco deve ser administrado, deve ser ingerido pelo paciente, ingerido ou aplicado pelo paciente. É um documento legal, ele serve como prova em casos em questões judiciais, e ele é de responsabilidade tanto do cirurgião dentista, que é quem prescreve, quanto do farmacêutico, que é quem dispensa a medicação. Ele também determina, a prescrição medicamentosa, ela determina as condições em que o fármaco deve ser utilizado pelo paciente. Nós temos pelo menos 3 tipos de receita. Nós temos a receita comum. A receita comum, ela não exige retenção por parte do farmacêutico e ela é utilizada para a maioria dos medicamentos, geralmente medicamentos paliativos que tratam, em geral, os sintomas. Tem a receita especial. A receita especial, ela é indicada para medicamentos controlados pela vigilância sanitária, e há necessidade de controle e retenção desse tipo de receita. Geralmente vem em 2 vias, uma via fica com o paciente, a outra via fica com a farmácia. E nessa indicação, e nesse tipo de receita, vai indicado todos os dados, assim como na receita comum, mas com maior exigência, todos os dados do paciente, do cirurgião dentista que emitiu, e a identificação do fornecedor, com a assinatura do farmacêutico. Esse tipo de receita geralmente é indicada para antibióticos, para derivados menores de morfina, como tramadol, Toragesic, e para antidepressivos tricíclicos também, como a amitriptilina e a paroxetina, também a fluoxetina, e geralmente antidepressivos e remédios para ansiedade. E tem também a receita magistral. A receita magistral, ela é indicada para medicamentos manipulados, e nela é necessário que contenha a fórmula magistral do medicamento. Um receituário é um conjunto de prescrições médicas, um conjunto de receitas medicamentosas. Geralmente é um bloquinho que vem com várias receitas, mas não deixa de ser isso. O receituário é um conjunto de receitas medicamentosas. As formas farmacêuticas, nós temos as formas sólidas, que são comprimidos, drágeas, cápsulas. Nós temos as formas pastosas, que são as pomadas, os cremes. Temos as líquidas, como o xarope, por exemplo, e outras soluções. As gasosas, que são utilizadas para ir direto para o trato respiratório do paciente. E tem as especiais, que são os aerossóis, os géis, entre outros. A questão as formas farmacêuticas vão ser mais detalhadas em outro vídeo. Biodisponibilidade. Biodisponibilidade é a quantidade de fármaco contido na forma farmacêutica que chega à circulação sanguínea, relacionada também com a velocidade com que esse processo, o processo de absorção, no caso, ocorre. Então, desta forma, a gente pode dizer que biodisponibilidade é a razão entre velocidade e quantidade de fármaco que chega inalterada à corrente sanguínea. A gente pode verificar, por exemplo, que a biodisponibilidade, ela chega a picos. Esse pico é o momento em que o fármaco chega à corrente sanguínea e o tempo em que ele permanece nessa corrente sanguínea. Nas formas de administração de um medicamento intravenosa, por exemplo, ele já cai direto na corrente sanguínea. Então, a gente pode ver que a gente não tem esse pico de chegada do fármaco até a corrente sanguínea, porque ele já cai direto lá. Na intramuscular, a gente vê que
a razão ela é maior, por exemplo, do que na subcutânea, que demora mais para chegar na corrente sanguínea, e na forma oral, que ainda demora mais ainda para chegar na corrente sanguínea. Sintomatologia dolorosa. A sintomatologia dolorosa é um dos carros-chefes, digamos assim, no atendimento do paciente. Porque geralmente, na grande maioria das vezes, o paciente que procura o atendimento odontológico vai por causa da dor. Então, durante a avaliação da sintomatologia dolorosa do paciente, a gente deve avaliar algumas situações quanto a ela. Por exemplo, o tipo de dor, se a dor é contínua, se a dor é pulsátil, a frequência, o número de episódios em que essa dor ocorre, se ela ocorre mais à noite, se ela ocorre mais durante o dia, mais quando acorda ou quando se alimenta. A intensidade, se ela é leve, se ela é moderada, severa. A localização, se ela é pontual ou se ela é indeterminada. Por exemplo, se ela for pontual e o paciente consegue identificar o local exato da dor, a gente pode verificar, uma das hipóteses seria que essa dor ocorreria por problemas na dentina. Já se ela é indeterminada, ela vai estar mais relacionada à questão pulpar. Então, tudo isso é relevante na hora da avaliação. Tem também o motivo. O que está causando a dor? Se é só quando ele se alimenta, ou é uma cárie, ou foi algum tipo de erosão, ou ele trincou o dente por algum motivo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de avaliar o paciente. A prescrição medicamentosa. O cirurgião dentista, ele foi habilitado pela Lei 5.081 de 1966 a prescrever medicamentos de uso interno e externo utilizados em odontologia. Isso inclui, inclusive, ansiolíticos, por exemplo, levando em consideração que o medo que a sociedade em geral tem muito medo do dentista, dos procedimentos que são realizados, daquilo que chamam de motorzinho, né, da caneta de alta rotação, o barulho que faz. Então, tudo isso deixa o paciente mais ansioso. Paciente ansioso tende a aumentar a pressão arterial, e tudo isso influencia tanto na medicação que ele vai necessitar ingerir, como na anestesia, por exemplo. Ele pode ter problemas com relação à anestesia, necessidade de um pouco mais de anestesia ou de outro tipo de vasoconstritor, ou até mesmo a possibilidade da não ocorrência do atendimento devido à pressão arterial, por exemplo, devido à ansiedade aumentar de forma exagerada e esse paciente não poder ser atendido. Então, o cirurgião dentista pode prescrever uma gama muito grande de medicamentos. Geralmente eles ficam entre os analgésicos, os remédios para a dor, os antimicrobianos, os anestésicos locais, os anti-inflamatórios e os ansiolíticos, entre outros. Mas o que o cirurgião dentista mais prescreve estão dentro desses grupos. A prescrição medicamentosa pelo nome genérico do fármaco, ela é obrigatória pelo SUS, somente pelo SUS, a obrigatoriedade. Se for um consultório particular, ele pode sim utilizar o nome comercial do medicamento, só que deve se levar em consideração também, além da necessidade do medicamento, da ação esperada por ele, deve-se levar em consideração as condições financeiras do paciente. Porque se passa-se um remédio caro demais que um paciente com uma condição financeira desprivilegiada, digamos assim, não possa adquirir tal medicamento, de nada vai adiantar prescrevê-lo, porque o medicamento que vai passar a dor, ele não vai poder comprar, e com isso ele não vai ter como dar continuidade no tratamento. Então deve-se ter essa consciência
inclusive, de relacionar, digamos assim, de solicitar que se compre um fármaco de acordo com a realidade financeira do paciente. O horário de administração escolhido para todo e qualquer fármaco deve sempre levar em consideração alguns fatores. Esses fatores, eles estão relacionados, inclusive, à facilidade de que se continue o tratamento, a ação esperada por esse medicamento. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, alguns fatores são a interação com alimentos. Tem medicamentos, por exemplo, que não é bem um medicamento, a vitamina C, por exemplo, ela é melhor absorvida na presença de proteína. Então, ela, por exemplo, precisa ser administrado, o ideal é que seja com alimentos. Já tem outros medicamentos que é necessário que não se tome com alimentos, até pela questão da interação com os ácidos do estômago que estão em maior quantidade no momento da alimentação. Então, tudo isso, a interação com alimentos deve ser levada em consideração. A interação com outros medicamentos, isso também é muito importante, porque há medicamentos que podem agir como sinergistas e também como antagonistas, sendo que eles podem ou potencializar o efeito de um medicamento ou até mesmo neutralizar esse efeito, atrapalhando outros tratamentos que podem ocorrer concomitantemente. Tem também a questão da comodidade. Por exemplo, tem pessoas que você não é interessante que se passe um medicamento, por exemplo, para que se tome pela madrugada, que a pessoa vai estar dormindo, vai ter mais dificuldade de acordar, e isso pode ocasionar problemas no tratamento. Então, tem que levar em consideração isso também. A obtenção do efeito terapêutico desejado. Por exemplo, se você fornece um sedativo para um paciente, ou um antidepressivo, ou mesmo um antihistamínico que causa sono, o ideal é que medicamentos como esse sejam tomados durante a noite, para que o paciente possa dormir tranquilamente e no dia seguinte ele acorde mais disposto. Se toma-se um medicamento que dá sono durante o dia, pode atrapalhar o dia do paciente e fazer com que ele acabe por cancelar o tratamento, por parar o tratamento antes da época correta. A redução dos efeitos indesejáveis. Por exemplo, o ideal é que se tome sulfato ferroso com alimentos, exatamente pelas mesmas questões da interação com alimentos que a gente conversou agora há pouco. A prescrição medicamentosa, ela não deve ser feita de qualquer forma. Existem normas e regras que devem ser seguidas. Vamos a algumas regras básicas. A escrita, por exemplo, ela tem que ser clara, legível, detalhada, compreensível e deve conferir real entendimento. Ou seja, a gente, além de escrever, o ideal é que se converse com o paciente, que explique o que está escrito ali, mesmo que esteja legível, e que se confirme que o paciente entendeu corretamente qual medicamento, a dosagem, o horário ideal para que seja ingerido. Então, tudo isso o paciente deve ter clareza, deve ter entendimento real. Aquilo ele tem que saber o que está fazendo e por que está fazendo. A escrita também tem que ser a tinta, o idioma tem que ser obviamente local. O ideal é que se faça em letra de forma exatamente para evitar distorção, já que a letra cursiva pode gerar ambiguidade de entendimento, ou mesmo digitado. Tem que ser por extenso e sem rasura. Afinal, a prescrição medicamentosa ela é um documento legal que a gente já conversou há alguns slides atrás. E o importante é que não haja abreviatura, porque a abreviatura também pode levar a ambiguidade de entendimento. Então, tem que ser por extenso, sem abreviatura. Aqui nós vamos agora para partes da prescrição medicamentosa. Então,
como a gente falou, a escrita ela tem que ser a tinta, em vernáculo, em letra de forma, deve conter a prescrição medicamentosa, deve conter o nome e o endereço residencial do paciente, não utilizar abreviaturas, como conversamos agora há pouco, tem que ser feito receituário específico para a prescrição de fármacos controlados. A gente já conversou a respeito dessa importância também da questão, principalmente pelo fato de que são remédios controlados e uma receita fica retida, então tem que ser em receituário específico. Deve conter a assinatura, a data, o endereço do consultório com o número do CRO e a assinatura e carimbo do cirurgião dentista. Se uma receita contém diversos fármacos, mais de um fármaco, é necessário que a instrução de uso para cada um deles seja devidamente especificada, evitando que o paciente confunda. Tudo muito detalhado. Afinal de contas, a maioria dos pacientes que vão ser atendidos, ou pelo menos uma parte deles, tem pouco entendimento com relação a coisas mais técnicas. São um pouco mais leigos e o ideal é que tudo fique extremamente claro. A gente deve ficar atento à grafia de números com zeros ou vírgulas para evitar erro na dosagem. Então, uma receita padrão, uma prescrição medicamentosa padrão deve conter o cabeçalho, tá aqui o cabeçalho em amarelo, tá? Em amarelo a gente vê o cabeçalho. No cabeçalho, que deve ser impresso, tem que conter o nome e o endereço ou do profissional ou da empresa, no caso, se for uma clínica CNPJ, por exemplo, se for uma empresa mesmo, deve ter o nome da empresa, senão o nome do cirurgião dentista. Deve conter o número do CRO e o número do CPF do dentista. E também pode ter a especialidade dele, se ele for clínico geral, periodontista, ortodontista, deve ter pelo menos esses dados. E o número do telefone. Em vermelho, a gente tem a superinscrição. Na superinscrição deve conter o nome, endereço e a idade do paciente. E também deve conter a informação se é uso interno, externo, uso tópico. Deve haver qual a forma de uso dos medicamentos. Em verde, nós temos a inscrição. A inscrição nada mais é do que o nome do fármaco, a forma farmacêutica e sua concentração. Tá? Se ele é comprimido, se ele é draja. A subinscrição em azul fala da quantidade total a ser fornecida. O ideal é que você ponha a quantidade unitária. Por exemplo, se são só 3 comprimidos, 4 ou 5 comprimidos, coloque 3, 4 ou 5 comprimidos. A partir do momento que você coloca, por exemplo, uma caixa e esse medicamento, por exemplo, vende em cartela com menor quantidade, o farmacêutico pode tender a vender uma caixa. Nessa caixa vai conter mais medicamento do que o paciente necessita. Esses medicamentos vão sobrar na casa do paciente depois que terminar o tratamento e pode ser que futuramente esse paciente tenha uma sintomatologia semelhante à que ele teve, que foi necessária para a prescrição para essa prescrição medicamentosa, e ele vai se automedicar. E a gente sabe que no Brasil nós temos um problema muito grande com relação à automedicação. Então, o ideal é que se ponha a quantidade unitária, a quantidade de forma farmacêutica e não em caixa. Põe a quantidade de comprimidos, a quantidade de cápsulas, coisa dessa forma. Principalmente se ele for na forma sólida, que é mais fácil de verificar isso. Nós temos, então, em azul é a subinscrição, ela deve ser a quantidade total a ser fornecida. Os fármacos de uso controlado, essa quantidade deve ser expressa em algarismos arábicos, escritos por extenso, entre parênteses. A descrição nós temos aqui em azul. A descrição, ela é a orientação que o profissional dá ao paciente.
qual a quantidade que deve ser ingerida e em que tempo. São 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, no jantar, no café, no almoço, em jejum. Outras informações como não dirigir, não ingerir bebida alcoólica, tudo isso é especificado na descrição. Em seguida, nós temos em azul clarinho aqui a data e a assinatura do dentista. Então, essas são as partes básicas de uma prescrição medicamentosa padrão. Então, a designação dos fármacos. Os fármacos, eles podem ser, a nomenclatura dele pode ser a forma química, que hoje em dia já está em desuso, a de código, que é utilizada quando o fármaco ainda está em estudo pela indústria farmacêutica, o farmacológico ou denominação comum brasileira, a oficial, que é a que geralmente utilizada em publicações oficiais, e a comercial, de propriedade do laboratório farmacêutico. Então, essas são as designações dos fármacos, os nomes dados a eles. Nós temos agora os medicamentos essenciais. Então, geralmente, eles são selecionados de acordo com alguns critérios, alguns critérios, como a relevância em saúde pública, as suas evidências de eficácia e segurança, em estudos comparativos de custo e efetividade. Então, a gente deve levar a seleção de um medicamento para ser prescrito pelo cirurgião dentista para um paciente, tem que levar pelo menos essas 3 coisas em consideração: a sua relevância, a sua eficácia e segurança e o seu custo e efetividade. Então, todos disponíveis, tem que verificar também se ele está disponível no contexto operacional dos sistemas de saúde pública, geralmente se eles podem ser fornecidos de graça ou com desconto para o paciente. A medicação, ela tem que ser prescrita de acordo com as condições financeiras do paciente, que foi o que nós conversamos agora há pouco, que medicamentos que estão acima do potencial financeiro do paciente podem fazer com que ele desista do tratamento devido à falta de condições de comprar medicação. Direito à informação. Antes de falar sobre direito à informação, vamos falar um pouquinho sobre os medicamentos genéricos. Os medicamentos genéricos, eles são produzidos após a expiração ou a renúncia da patente de direitos de exclusividade pelo laboratório. Para poder ser comercializado, ele deve passar por testes de bioequivalência e equivalência farmacêutica em centros habilitados pela Anvisa. Então, mais essa informação sobre medicação genérica, como é que funciona para que eles possam ser fabricados. Então, voltando, direito à informação. O profissional, ele deve adquirir e transmitir a informação ao paciente de forma clara. Então, a gente, assim, quando nos tornarmos cirurgiões dentistas, nós vamos nos deparar com várias realidades. Nós vamos ter desde o paciente analfabeto até o paciente que já tem formação acadêmica. Então, a gente deve ser necessário passar a informação de forma clara, tanto para uma categoria de paciente quanto para outra. Até, novamente, para evitar a questão da automedicação. Nós vamos falar agora, mas nós vamos falar daqui a pouco, sobre as consequências dessa não informação. Então, é necessário que o profissional ele tenha conhecimento técnico daquela medicação, daquele tratamento, da medicação que ele vai passar para o paciente, mas ele tem que saber passar essa informação de forma clara, de acordo com o grau de entendimento do paciente. As consequências da não informação. Então, uma das primeiras consequências é a não adesão ao tratamento. Então, se o paciente não vê necessidade de tomar aquele medicamento, ele não compreendeu o que o cirurgião dentista passou para ele a respeito do tipo de medicação e da necessidade da continuidade desse tratamento, então a primeira coisa que ele vai fazer é não aderir. O cirurgião dentista não entendeu o que eu preciso e eu não vou tomar.
Outra coisa é o retardo na administração do medicamento. Então, se o paciente ele não tem a consciência, se ele não foi devidamente esclarecido sobre a necessidade do tratamento imediato, por exemplo, ele pode achar que ele pode acreditar que ele pode demorar a tomar essa medicação. Se ele precisa tomar hoje, mas ele não entendeu essa necessidade de que se tome a medicação hoje, por exemplo, ele vai deixar para comprar daqui a 4 ou 5 dias, o que vai retardar a administração do medicamento, consequentemente. Devido a isso, pode ocorrer também a incidência de efeitos adversos. Não só essa incidência, como o paciente pode não conseguir compreender a diferenciação entre manifestação da doença e efeito adverso. O que vai acontecer? Ele vai acreditar que o medicamento não fez efeito, que ele continua doente, e por isso voltamos ao primeiro tópico da não adesão ao tratamento. Ele vai deixar o tratamento porque ele acha que a medicação não fez efeito, devido ao fato de não ter sido explicado para ele que a medicação que ele está tomando tem efeitos adversos. O desconhecimento sobre a evolução do quadro. Exatamente a questão sobre o efeito, a não diferenciação entre efeito adverso e manifestação da doença, bem como o fato dele achar que porque melhorou já pode parar a medicação. Isso acontece muito quem toma antibióticos, por exemplo. Se um antibiótico é passado para tomar por 7 dias e no 3º ou 4º dia ele já sente que já passou, que já não sente mais a sintomatologia, ele já vê a necessidade, já vê que não há necessidade, ou ele acredita que não há necessidade de levar o tratamento até o fim. Então, tudo isso deve ser devidamente esclarecido ao paciente. O aumento do custo terapêutico, porque se ele, por exemplo, no caso dos antibióticos, as bactérias que estavam sendo tratadas podem adquirir uma resistência ao medicamento que não foi tomado de forma correta, sendo necessário medicamentos mais caros para que se possa sanar a problemática que foi criada anteriormente. Além disso, tem um incentivo à automedicação. Novamente, volta-se ao fato de que o paciente acredita que o remédio não fez efeito, que a medicação não fez efeito, e então ele acha que vai saber mais, por exemplo, que o cirurgião dentista, e que o remédio que alguém indicou para ele é melhor, porque fez efeito mais rápido. Então, a falta de informação gera uma das piores situações brasileiras, que é o incentivo à automedicação. Então, nós paramos por aqui. Espero que dê para estudar direitinho e tirar boa nota.